Olá, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos. Eu sou Miguel Parra, falando aqui da Casa Espiritual de Umbanda, Caminho da Luz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e aqui iremos trazer estudos e conhecimentos sobre a Umbanda. Então aproveita, já se inscreve no canal, não se esqueça de deixar o seu gostei ao final do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e também para que eu possa sempre trazer conteúdos que de alguma forma irão agregar o seu conhecimento, seja você um bandista ou não. Então compartilha nas redes sociais, com seus amigos, familiares que com certeza irão gostar. Então neste vídeo estarei explicando para vocês o que é o perispírito e a sua ação fluídica, né? Então o perispírito, o que ele é? Ele é o envoltório semimaterial, né, do espírito, que também nós podemos denominar ele de corpo fluídico ou corpo espiritual. Então, o perispírito ele tem a sua origem, né, no fluido cósmico universal, mas esse fluido ele é retirado do mundo ou plano o qual o espírito está relacionado. E também ele é a matéria, né, como o corpo físico, mas em um estado diferente, mais sutil. E ele não é rígido como o nosso corpo físico, né? Ele é mais expansível, né, flexível, o que o torna, né, o perispírito muito plasmável sob a ação do espírito. Então, assim como o corpo físico, ele tem uma estrutura e fisiologia, mas não tem inteligência nem autonomia, tá? E não chega a ser um outro ser, tá? Mas apenas tem como função ligar o espírito à matéria. Então, esse corpo fluídico, ele serve de instrumento, né, para ação sobre o plano material. Então, nele fica guardado todo o registro, né, dos efeitos de toda a ação do espírito, ou seja, ele é a sede da memória do espírito. Então, nele fica guardado todas as informações do espírito no decorrer da evolução espiritual, né, do decorrer das reencarnações. E também ele permite que os espíritos se identifiquem e se reconheçam uns aos outros no plano espiritual, né? Ele também é o que nós podemos chamar aí de molde, né, a forma do ser corpóreo e um instrumento do espírito tal como o corpo físico. Então, o perispírito ele possui certas propriedades, né, da matéria, e quando ele se une molécula a molécula ao corpo em formação, ou seja, se ligando ao corpo físico, nós podemos dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, ele se enraiza, né, de certa maneira aí, como uma planta na terra, né, germinando. E é quando ocorre o processo de ligação do perispírito com o corpo físico. Então, um espírito, ele se liga, né, ao perispírito, e aí ele já está trabalhando após a formação completa do corpo, né, que precisa para viver no mundo, né, no mundo material, no mundo terreno, para continuar a sua evolução. Durante a encarnação do espírito, né, o perispírito serve de intermédio entre o espírito e a matéria, né? Ele transmite aí ao espírito as impressões dos sentidos físicos e comunicando ao corpo as vontades do espírito. Então, o perispírito ele é o que faz o intermédio, né, do nosso espírito com o plano espiritual. E no caso da desencarnação, o perispírito ele se desprende, né, lentamente do nosso corpo físico, da mesma forma que se uniu à matéria no momento da formação do nosso corpo físico. Mas ele continua, né, a servir o espírito como um corpo fluídico, ou seja, ele continua a envolver o nosso espírito. Então ele não deixa de servir, né, de intermédio do plano espiritual ao plano físico. Então, a matéria que constitui o nosso corpo físico e o perispírito é um dos mais importantes produtos, né, do fluido cósmico.
no perispírito a transformação molecular ela se opera, né, ela age diferente, que o fluido, né, ele conserva todas as qualidades etéreas, né, ambos têm origem no mesmo elemento primitivo. Então, ainda que eles estejam em estados diferentes. E pelo fato do perispírito guardar todas as informações do espírito, ele também preserva a aparência da última encarnação desse espírito. Tá? E ela pode ser modificada se o espírito quiser ou souber fazer também. Então, essa substância ela é uma substância sutil, né? Maleável. Assim como nós havíamos falado no vídeo anterior, né? A respeito dos espíritos superiores que conseguem, né, transmutar o seu perispírito de acordo com o plano, com o mundo que estão em contato. Então, o perispírito ele não é igual em todas as pessoas, tá? Mais que os elementos que constituem, né, sejam os mesmos da natureza do envoltório, né, desse envoltório fluídico. E está sempre em relação, principalmente com o grau de adiantamento do espírito, ou seja, está de acordo com o grau de evolução. Então, os espíritos que estão em baixa vibração, eles não podem mudar esse envoltório por vontade própria. Tá? E eles também não podem passar, né, por simples vontade assim, de um plano para outro. Né? Então, o que muitas vezes acontece é que espíritos desencarnados, né, que ainda estão nessa baixa vibração, eles se confundem, né, com o corpo carnal, ou seja, eles continuam acreditando que estão encarnados. Tá? E outro ponto, né, que também é importante, é um dos elementos que constituem, né, do homem, o perispírito, ele desempenha, né, importante papel em todos os fenômenos psicológicos, né, e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos do ser humano. E o perispírito, por conta da sua natureza fluídica, ele é capaz de se expandir, né, irradiar a energia que há em torno do nosso corpo, né, como se fosse uma espécie de atmosfera, onde estão, né, as nossas energias, as nossas vibrações de pensamento, né, força de vontade, que elas podem tanto dilatar como retrair. Então essa propriedade, né, que faz com que o perispírito se expanda, permite com que as pessoas, né, se comuniquem com os espíritos, onde eles vão estar atuando sobre a matéria, né, produzindo aí o que nós chamamos aí de fenômenos mediúnicos. Então esses espíritos, ao se comunicar com os encarnados, eles podem tanto transmitir bons, né, ou maus pensamentos, né, influências sobre os encarnados. Isso também vai de acordo com o grau de evolução desse espírito e também com a nossa faixa vibratória, né, podendo aí transmitir informações, sejam elas corretas ou equivocadas, né, em muitos casos aí causando obsessões. Então, para nós entendermos melhor o que é o perispírito, nós temos que entender também o que são os fluidos, né? Que no caso é a designação genérica, né, da fase não sólida da matéria, ou seja, é quando as moléculas elas cedem a menor pressão, podendo aí mover-se entre si com mais facilidade. E na espiritualidade, o fluido ele é um dos muitos estados, né, que se encontra, o que nós chamamos de fluido cósmico universal, ou seja, a matéria elementar primitiva do espírito e que também pode se apresentar. Então, tudo que existe no universo, né, tudo que foi criado, não sendo espírito, é fluido cósmico universal, ou seja, é a matéria elementar primitiva. Então, pode se apresentar aí em estados que vão desde o estado etéreo até a materialização, né? E nas suas modificações e transformações, capaz aí de produzir inúmeras, né, variedades
dos corpos na natureza em estado rarefeito, ou seja, difunde-se, né, pelos espaços interplanetários e penetram os corpos. É como se fosse um imenso oceano, né, em que tudo e todos no universo estão imersos, né, estão mergulhados. Então, dentro dessa atmosfera fluídica, né, os espíritos eles extraem tudo o que eles necessitam para agir, né, sobre si mesmos e também sobre os outros, ou seja, sobre o mundo fluídico e o mundo material. Então, esses fluidos eles são denominados fluidos espirituais, né, por uma comparação, pelo fato de estarem ligados, né, relacionados aos espíritos. Nessa atmosfera fluídica se passam os fenômenos especiais que os espíritos desencarnados percebem, tá? Mas que escapam aos nossos sentidos. Então, de lá, os espíritos extraem, né, esses fluidos, os materiais sobre os quais eles vão operar nos trabalhos espirituais aqui na Terra, né? Até mesmo para formar o seu perispírito. Então, como que eles agem? Eles agem através do quê? Dos pensamentos, das vontades, né? Que agem sobre esses fluidos. E que faz o que? Muitas vezes de forma inconsciente, tá? Então, basta nós pensarmos e sentirmos algo para causar um efeito sobre ele, né? Então, isso é tanto o espírito encarnado como o espírito desencarnado, né? Então, aí, na questão consciente e voluntária, né? Sabendo também que realiza aí o fenômeno que se processa tudo isso daí. Então, o que isso quer dizer? Que basta nós estarmos numa vibração, né? Nós iremos nos conectar com determinados espíritos. Então, faz com que esses espíritos ajam de acordo com a nossa vibração energética. Os fluidos, por si só, eles são neutros, né? Então, eles não possuem características próprias. Mas o que vai definir a sua qualidade é a forma de pensamento do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, fluidos bons são o que? Resultados de bons pensamentos e boas vibrações. Já pensamentos e sentimentos inferiores, de baixa vibração, vão gerar maus fluidos. Então, esses fluidos eles podem se combinar ou repelir e muitas vezes até mesmo, né, se modificar. Então, os fluidos iguais eles se combinam, os contrários se repelem, né? E já os fluidos fracos, né, podemos dizer assim, eles cedem aos mais fortes e os bons predominam sobre os maus, né? Sua qualidade ela vai corresponder de acordo com o impulso que é aplicado sobre ele, né, vindo de um determinado espírito. Então, as condições criadas pelo espírito podem ser modificadas por novas ações do próprio espírito, né, ou até mesmo por ações de outros espíritos. Essa ação fluídica, né, ela causa aí efeitos no perispírito e no corpo físico. Ou seja, o perispírito ele vai absorver com maior facilidade esses fluidos externos, né? Porque tem a natureza idêntica. Então, sendo absorvidos, esses fluidos eles agem sobre o perispírito, causando aí bons ou maus efeitos, né? Conforme a sua qualidade. No espírito encarnado, o perispírito, por sua vez, ele vai reagir sobre o corpo físico, né, com o qual está ali já o contato molecular. Então, se forem bons fluidos, eles vão produzir aí uma sensação agradável, né? E caso sejam maus fluidos, ele será aí uma sensação mais penosa, de grande desconforto. Então, se a atuação dos fluidos maus forem de maior intensidade, né, e em grande quantidade, né, e modo insistente, podemos dizer assim, eles podem determinar aí uma grande desordem física, né, então podendo causar aí algumas moléstias no corpo físico, né, que ao contrário, né,
boas energias causam benefícios, né, podendo aí até curar o corpo físico. Então aqui nós vemos que as irradiações e vibrações fluídicas é o que? O direcionamento dessas energias através do pensamento e do sentimento em conjunto. Então, com essas irradiações, né, nós podemos influir sobre as pessoas e também sobre os ambientes. Então, no caso, né, em um trabalho mediúnico dentro de um terreiro, né, isso faz com que o médium possa abrir os seus pensamentos, o seu coração, para estar doando essa energia e imediatamente a pessoa que está indo buscar, né, está aberto para receber esse tipo de fluido. Tá? Então tudo parte também do princípio de concentração e se desligar do ambiente, ou seja, de qualquer barulho, qualquer influência que venha atrapalhar essa concentração do médium. Então, através disso, são emitidas pequenas ondas de energia, né, do pensamento do médium ao plano espiritual, e o qual ele vai se encarregar, né, de emanar toda a sua energia, seja vinda de um orixá ou de um mentor, né, de uma entidade que venha se apresentar ali no momento. Então, na Umbanda, nós usamos aí o que chama-se de métodos indutores, né? No caso são os toques, os pontos cantados, e dentro desse transe, que é o que é o estado alterado de consciência do médium, é onde vão se apresentar, né, e se manifestar os orixás e as entidades de trabalho. Tá? Então, quando há a manifestação de um determinado orixá, é chamado do que? De transe anímico, ou seja, ele não há o ato ali de psicofonia, ou seja, de fala do orixá, mas sim a vibração do orixá sobre o médium atuando junto ao seu ori. Já no caso de manifestação dos espíritos, né, de trabalho, ou seja, das entidades, já ocorre o que chamamos aí de psicofonia, ou seja, quando há uma ligação, né, da entidade com o chakra laríngeo do médium, né, produzindo então a fala desse espírito. Então, quando ocorre essa conexão entre os chakras do médium e o espírito que está se manifestando ali naquele momento, é onde nós vemos acontecer o que? Os solavancos, né, os trancos no corpo do médium. Mas devemos lembrar que quando ocorre a incorporação, o espírito ele não entra no corpo do médium, né? Muitos acreditam que isso aconteça, mas não, é simplesmente a atuação do espírito, né, no perispírito do médium, ou seja, a ligação do espírito que está se manifestando com o perispírito do médium, como vocês podem observar aí na imagem, né? A ligação entre os chakras, né? E a conexão, a junção do perispírito. Então, quando ocorre essa conexão, né? Ocorre aí também o que nós chamamos de sintonia energética. Pelo quê? Pelo modo de pensar, né? E sentimentos, que estabelece o que? Um ajuste das ondas vibratórias entre nós e os que pensam, né, e sentem igual a nós. Então isso faz com que haja aí uma sintonia, né, com eles. Então produzimos aí um certo tipo de fluido, né, e os espíritos que produzem fluidos semelhantes, eles podem combinar, entre aspas, né, seus fluidos com os nossos. Então isso aí faz com que estabeleça aí essa afinidade. Então, quando nós oferecemos, né, uma sintonia e combinação de fluidos, né, de baixa vibração, nós podemos dizer aí que estamos dando uma brecha, né, uma abertura a esses espíritos de baixa vibração, esses espíritos negativos. Então, por isso que nós temos que manter a vigilância, né, manter boa vibração, nossos pensamentos, nossas ações, evitando, né, e corrigir para que não haja essa influência negativa, né, tanto das outros sobre nós,
e também, principalmente, de nós sobre os outros, né? Então convém evitar ambientes de baixa energia, né? Ambientes viciosos, porque os fluidos que ali estão vão acabar sendo prejudicial ao nosso espírito, né? E também ao nosso corpo físico. Então, se nós não pudermos, né, fugir, então nós precisamos o quê? Enfrentá-los, ou seja, em tarefas assistenciais, praticando a caridade, o amor ao próximo e principalmente o que? Elevando o pensamento, né? Vigiando, orando. Então, se você está num ambiente que você está se sentindo mal, procure demorar ali o menos possível, tá? Para você não ficar carregando essa energia com você. E para finalizar, né, temos aqui um trabalho de grande importância dentro dos terreiros de Umbanda, que é o passe, né, que nada mais é a transmissão deliberada desses fluidos benéficos ou energias psicofísicas de uma pessoa para outra, né? Então, a pessoa que tem esses fluidos em abundância é capaz de transmitir a quem está precisando. Mas o efeito do passe, ele só vai ser benéfico quando quem recebe estiver receptivo e assimilar, né, bem os fluidos transmitidos. Por isso que há necessidade de um preparo prévio da mente, ou seja, manter pensamentos limpos, podemos assim dizer, né? E também através da fé, das orações, né? Para que esteja pronto para receber esse passe. Então ele só é duradouro quando o assistente mantém essa vibração, ou seja, bons pensamentos, bons sentimentos, né? Então isso vai fazer com que ele se ajude, né? E o passe vai fortalecer isso, tá? Porque senão voltará a estaca zero, vamos assim dizer, ou seja, essa pessoa ela vai voltar a sofrer, vai ocorrer um desgaste e também aí um desequilíbrio espiritual, tá? Então não é justo, se nós formos ver, que muitas pessoas fiquem recebendo os passes, né, desnecessariamente, tá? Isso faz com que aquela pessoa que está ali de boa vontade, né, transmitindo aquela energia, acabe se desgastando também, né? E isso faz com que desgaste essas forças sem responsabilidade, tá? Então, sem nos esforçarmos também por manter o nosso equilíbrio físico e mental, ou seja, não utilizar o passe como uma muleta, tá? Então, o passe ele é de extrema importância, de extrema responsabilidade, tanto do médium quanto da assistência. Eu espero que todos tenham gostado. Aproveitem, nos acompanhem e nos sigam em nossas redes sociais. E até o nosso próximo estudo. Meu Saravá fraterno a todos. Mujubá Axé.